capítulo 25. E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do mês 4º, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi invadida, e todos os homens de guerra fugiram de noite. Bom, isso se cumpriu conforme fora profetizado em Levítico capítulo 26, versículo 29, em Deuteronômio capítulo 28, dos versículos 53 ao 57, em Jeremias capítulo 15, versículo 2, em Jeremias capítulo 27, versículo 13, é que foi todas essas referências, se você quiser conferir, foi profetizado que isso aconteceria. Pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e foi-lhe pronunciada a sentença. E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos, e vararam os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus, que estavam com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Bom, ele, quando colocou fogo, a Bíblia diz em Jeremias 52 e 12, diz que foi no 10º dia. Já aqui nessa passagem, fala que foi no 7º dia. Então, acredita-se, segundo os teólogos, que começou no 7º dia e se estendeu até o 10º dia, por ser mais de uma casa a queimar, que eles foram queimando casas, isso levou exatamente do 7º ao 10º dia. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estava na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, os apagadores, as colheres e todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias, e o que era de ouro puro, em ouro, e o que era de prata, em prata. As 2 colunas, o mar e as bases, Salomão fizera para a casa do Senhor, e o cobre de todos esses vasos não tinha peso. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede e as romãs em redor do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um oficial que tinha cargo dos homens de guerra, e a 5 homens dos que estavam na presença do rei, e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. E tomando-os, Nebuzaradã, o capitão da guarda, os levou ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficara na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, deixou ficar, pôs sobre ele, o governador, a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalias para o governador, vieram a Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e Netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: Não temais ser servos dos caldeus. Ficai na terra, servi ao rei de Babilônia, e bem vos virá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama. Versículo 24. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: Não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá.
Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da descendência real, e 10 homens com eles, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. Bom, aqui, depois de Joaquim, permanecer em cativeiro, então, na Babilônia por 37 anos, gente, 37 anos Joaquim permaneceu cativo na Babilônia. Depois de 37 anos é que ele foi liberto por Evil-Merodach, filho do rei Nabucodonosor. No seu primeiro ano do seu primeiro reinado, os dois, como provavelmente tinham ali uma amizade, ele deu então a liberdade para o rei de Judá, o rei Joaquim. E somente isso aconteceu depois de 37 anos. Continuamos com a leitura. Versículo 28. E lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as roupas de prisão, e de contínuo comeu pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Bom, encerramos este capítulo também e este livro, falando para você aí não esquecer de deixar o seu joinha, de se inscrever para você que ainda não é inscrito, de indicar, compartilhar para que mais pessoas possam estar fazendo este curso e nós estaremos dando aí o certificado de curso concluído, não importa se você pertence à nossa denominação ou não. Nós trabalhamos aqui, a intenção desse curso é para o reino e não para simplesmente uma placa de igreja. Então compartilhe, deixe o seu joinha aí, ative o sininho e se inscreva. E também, como encerrou este capítulo, nós já queremos dizer para você também, você a hora que tiver encerrado, que chegou até aqui, nos chame aí, tem o telefone aí debaixo na descrição, e você peça então para estar fazendo a sua prova, e nós vamos estar ali enviando a prova para que você faça a sua prova também de modo online, ok? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus.